Olá pessoal, eu sou o Marcos Queiroz e estou aqui para mais um vídeo para vocês de Pensando Alto, né? Resolvi pensar alto hoje com vocês sobre um assunto que eu já estava querendo falar há algum tempo, e aproveitei esse dia de feriado chuvoso, né, e tal. Então assim, saindo meio que de uma gripe, por isso que também eu demorei para trazer alguns vídeos para vocês. Mas o tema que eu queria pensar alto aqui com vocês é aquela velha frase que as pessoas colocam às vezes sem pensar muito bem, é que a natureza não dá saltos. Então assim, é algo polêmico, vocês vão ver que eu vou colocar minha opinião, é uma opinião que envolve mais filosofia do que biologia, porque eu acho que o tema puxa mais para a filosofia do que para a biologia. A gente vai trazer um pouquinho de cada uma, para poder a gente perceber qual que é a relação que pode existir entre essas duas áreas de conhecimento, numa simples frase como essa. E vocês podem até não concordar com a opinião que eu vou colocar aqui, porque, claro, vocês têm liberdade para isso, mas se eu conseguir que vocês pensem que numa simples frase como essa não é uma resposta tão simples e que tem muito o que se pensar, e que às vezes a gente faz afirmações muito categóricas que hoje em dia já não cabem mais e que podem ser revistas e repensadas, e talvez para uma situação funcione, para outra não. Então eu acho que é isso que eu quero que vocês compreendam, e o objetivo maior é esse. Mesmo que vocês continuem com o pensamento sobre essa frase que vocês já têm, sem precisar mudar em relação a isso. Mas eu vou trazer aqui para vocês alguns argumentos interessantes que podem ajudar a um entendimento maior sobre, não só sobre essa afirmação, como outras que existem por aí, que acabam virando mantras, virando lemas, assim, inalteráveis, assim, que ficam na nossa cabeça como uma verdade absoluta, tá certo? Logo depois da nossa vinheta. Vamos lá! Bom, então, pessoal, esse tema é bem interessante, eu gosto muito dele, porque mexe com um assunto que sempre me instigou na época de estudos da escola, que é biologia, e especificamente a área de evolução, comunidades, relações interespecíficas e tal. E eu acho que esse é um tema que mexe também com mexe também com a filosofia, mexe também com a crença em Deus, mexe também com a possibilidade de design inteligente, de um design inteligente no universo ou não, mexe com o agnosticismo, com a crença em Deus, etc. Então, assim, tudo começa com uma frase que a natureza não dá saltos, e que a gente, quando ouve uma frase dessa, a primeira pergunta que poderia se fazer, ou o primeiro questionamento que precisaria colocar dentro de uma perspectiva científica, filosófica, seria assim: o que a gente está chamando como salto, né? Essa frase, que inicialmente dita em latim, é natura non facit saltum, que quer dizer exatamente isso aí, né? Que a natureza não dá saltos. É considerado por muitos, até algum tempo, como de autoria de Darwin, né? Porque Darwin defendia essa tese, e coloca essa afirmação em alguns momentos, mas essa frase não é dele, e é atribuída pelo próprio Linneu como sendo dele, né? Em uma obra que ele colocou sobre essa questão. Mas se a gente investigar mais a fundo, vai perceber que o filósofo Leibniz falava sobre isso um século antes. Então, mesmo que ele tenha atribuído a si mesmo, não querendo fazer um mau juízo dele, pode ser que tenha ficado no inconsciente uma leitura de Leibniz. No século seguinte, o Linneu, que é aquele famoso biólogo que estudou a taxonomia animal, vegetal, né, os estudos da classificação biológica dos seres vivos, ele atribuiu a si mesmo essa frase, quando a gente sabe que não é bem dele, porque já havia sido colocada, a menos que ele tenha pensado na mesma frase, como dentro daquela visão, né, de uma sincronicidade que não é coincidência, né, que pode ter sido por uma origem de outra realidade, né, de outra manifestação vinda para ele e tal. Bom, mas aí isso é outro papo. A questão é que esta frase, ela passa a ter uma conotação muito forte
porque ela sintetiza uma visão de Darwin, né, que é aquela ideia da evolução linear, e que, de certa maneira, quando você diz que a natureza não dá saltos, você pode até estar, para muitos, questionando digamos, essa ideia, né, de evolução mais ampla, né, criacionista e tal, porque se você pensar bem, o criacionismo é um salto, né, porque o criacionismo, o universo foi criado em 7 dias, em 6 dias, né, no sétimo Deus descansou, e as coisas aconteceram assim, né? Foram surgindo por criação divina. Então, ao dizer que a natureza não dá saltos, é como se você estivesse negando essa possibilidade criacionista. Assim funcionou durante muito tempo essa afirmação, e talvez até foi uma síntese mesmo, essa frase, um mantra, né, da ideia chamada do gradualismo rígido, positivista, linear, restrito, reducionista e cartesiano que Darwin trazia na sua proposta, né? Aquela ideia assim de que existe realmente uma evolução linear, uma espécie surge da outra e assim sucessivamente. E para completar, ainda existiu um autor que é Thomas Huxley, que ele era chamado o Bulldog de Darwin, porque ele defendia com unhas e dentes as afirmações de Darwin, as ideias de Darwin, e ele foi inclusive uma pessoa que cunhou a palavra agnosticismo. Então ele era uma pessoa que se considerava agnóstico dentro do que a gente entende hoje, porque graças a ele mesmo essa frase essa afirmação foi criada, esse termo foi criado, e que quer dizer justamente alguém que não pode afirmar nada até que prove, né? Tanto positivamente como negativamente. Então você não pode dizer que uma coisa não existe ou que ela existe se você não puder provar. Então essa é a base do agnosticismo, que eu acho até muito mais verdadeiro, muito mais fiel, muito mais coerente do que o ateísmo, né? Porque o ateísmo é uma visão religiosa de que Deus não existe, né? É uma visão categórica, sem confirmar, né? Dogmática, inclusive, e os ateístas não vão gostar muito disso, né? De se considerar religiosos, porque assim, acreditar em Deus é ser religioso, e não acreditar em Deus também é, principalmente se não for por provas específicas. E uma coisa que, assim, isso tudo é um parêntese, mas é interessante falar, eu falo isso em outros vídeos, mas vou lembrar sempre isso aqui também. É interessante que a gente perceba assim, que não tem ciência no mundo, nem filosofia no mundo, que prove a existência ou a não existência de Deus. Pode ser que alguém até afirme isso, está fazendo falácia, está fazendo sofismo. Não tem como provar, né? Você pode até dizer que tem provas específicas, filosóficas, etc., mas na prova, dentro de uma visão contemporânea de ciência, não existe prova filosófica, não existe prova científica, não existe prova religiosa, certo? Só existe prova mesmo se for envolvendo todas essas áreas, né? Porque senão você vai se satisfazer apenas dentro de uma área de saber. Entendem o que é isso? E aí a gente não tem meios para provar que Deus existe ou que Deus não existe. E se a gente assumir só uma postura científica, já é suficiente para a gente entender isso, porque, por exemplo, a teoria das cordas mesmo não é provada pela ciência, não é confirmada nem negada, certo? Então ela está no limbo por enquanto, e por isso que os cientistas que pesquisam tanto e não conseguem resultados, porque não tem como avaliar coisas que estão numa escala tão minúscula, tão diminuta, que a gente não tem recurso para atingir. Então eles acabam usando um recurso meio filosófico, que é essa questão do universo elegante, né? Que matematicamente ela é muito elegante, é uma teoria que confirma um monte de coisa, que explica um monte de coisa indiretamente, mas diretamente não. Então, voltando para a natureza não dá saltos, é interessante dizer que aqueles que acreditam que a natureza não dá saltos, como eu já disse, são aqueles chamados gradualistas rígidos, né? Então, todos os seguidores de Darwin, o próprio Darwin, etc. Mas existiram dois que eram considerados saltistas, né? E que, inclusive, um deles, curiosamente, é o próprio Bulldog de Darwin, que é o Thomas Huxley, mas só porque ele defendeu por um tempo a ideia dos saltos esporádicos, a possibilidade de na evolução existir saltos esporádicos resultantes de
ações conscientes que impulsionam a evolução. Isso realmente, assim, se a gente for pegar nos dias de hoje, por exemplo, a atuação da radiação nuclear, os próprios raios cósmicos, né, que atingem a Terra e que podem provocar mutações genéticas, etc. Então, esse era um dos defensores muito grandes. Mas tem também o chamado Niels Eldredge e Jay Gould, né, que desenvolveram uma teoria que é chamada Teoria dos Equilíbrios Pontuados, né, que é assim, pontos em que a evolução se dá quer dizer, aqueles pontos culminantes da evolução, onde surge uma espécie, onde a espécie se modifica. Isso aí é considerado como uma aceleração do processo evolutivo, que vem contínuo de determinada forma. Então você sai de um patamar, vai para outro, de uma maneira mais brusca. E notem que isso tem tudo a ver com salto, né? Porque vejam que salto não é uma mudança assim imediata, mas, por exemplo, se você tem um abismo para alcançar, né, o outro lado, você dá um salto, então você está fazendo um movimento mais brusco, mas ainda existe movimento dentro do ponto de vista newtoniano, onde você passar ponto por ponto até chegar ao outro lado, né? É uma coisa que lembra até o paradoxo de Zenão, né? Mas é como se você viesse andando num caminho, numa velocidade, e simplesmente mudasse essa velocidade. E se você comparar, por exemplo, algumas situações que acontecem no processo evolutivo humano, algumas aconteceram mais rápidas, outras aconteceram mais devagar, porque a evolução também não se dá sempre de um mesmo jeito, né? Então já quebra aquela ideia linear, né? Porque primeiro existiam as células procariontes, depois as eucariontes, existia a reprodução assexuada, depois a sexuada. Então isso tudo já faz com que a evolução se dê em ritmos diferentes. Só aí a gente começa a entender que, por mais que haja uma continuidade, essa continuidade não é com a mesma velocidade. E se a gente entender, por isso que eu disse que é importante saber o que está se chamando de salto, que se a gente estiver chamando saltos justamente em momentos mais bruscos da evolução, isso vai acontecer sim. Mas ainda que alguém diga assim, não, mas eu não estou chamando isso de salto, eu estou dizendo assim, ó, simplesmente eu estou vindo num processo evolutivo aqui, aí aparece outra espécie lá do nada, né, como na criação, e que é essa a intenção, vamos dizer, que quando essa frase foi falada inicialmente e quando Darwin repete ela, porque ele está estudando a continuidade da evolução. Darwin especificamente ainda tinha um motivo muito forte, porque quando você vai buscar fósseis no estudo, né, antropológico e no estudo arqueológico, né, encontrando fósseis de uma sequência evolutiva, né, transitando de uma espécie para outra, ou até de um gênero para outro, etc., você às vezes não encontra, os arqueólogos não encontram determinados fósseis que ligam, né, uma espécie a outra, e aí eles chamavam isso de elos perdidos. Isso categoricamente fica claro que quando se fala em elos perdidos é porque eles existiram, mas não foram encontrados. E isso é possível, óbvio, é perfeitamente possível. Os arqueólogos não vão encontrar todos os fósseis de todas as espécies, de todos os acontecimentos. Além do que existem espécies que nascem e morrem, né? Isso é uma coisa que a gente aprende em biologia, que, por exemplo, plantas, algumas plantas antigas, a arqueobotânica, ou a paleobotânica, aliás, diz que, por exemplo, tem espécies de plantas que nascem e são exóticas, diferentes, vivem até um bom tempo, mas elas nunca conquistam a fase de gerar flor, e quando uma planta não gera flor, vocês sabem que ela não tem o seu órgão reprodutor, principalmente na fase sexuada. E aí, acontecendo isso, elas nunca vão se reproduzir e coexistir no mundo, e se propagar no mundo, ou se procriar no mundo, e aí elas morrem. Então, algumas espécies morrem e não deixam vestígios, etc. Então, a gente pode dizer que sim, que elos perdidos existem independente dessa continuidade rigorosa da evolução. Mas também é interessante a gente entender que muitos elos perdidos podem não ser ausência de espécies que apareceram na investigação, né? O tempo inteiro estão aparecendo aí determinados elos perdidos que preenchem cadeias de crescimento evolutivo, mas outros demoram e não se consegue, talvez não se encontre nunca, e vai ficar sempre aquela dúvida, será que esse lapso que existe, esse hiato que existe entre alguns fósseis de uma espécie e de outra, é porque a gente não está encontrando nenhum exemplar, né, que se perdeu pelo mundo, né, e tal,
ou porque realmente não existiram essas espécies. Houve um salto, né, muito grande do crescimento brusco. Essa é uma grande pergunta, é uma pergunta que não tem como responder, mas a gente tem como filosofar sobre isso. Porque se a gente entende que existe possibilidade de transição de um ponto para outro, né, na evolução, a gente também pode entender que esses saltos podem acontecer, né, e tudo isso a gente está falando dentro de um âmbito biológico, né, e dentro de um âmbito evolutivo ainda por cima. Se a gente entender que a natureza envolve física, envolve química, e a gente for pender para a física quântica, a gente vai perceber que esta máxima, esse mantra dos gradualistas rígidos, ele passa a perder força, porque na física quântica a gente tem o famoso salto quântico, né? Não está teoricamente ou aparentemente não está relacionado com a evolução, mas há quem diga que está sim, porque a gente pode ter sim realmente várias microevoluções dentro do mundo quântico, né? Se a gente sabe hoje, depois de Darwin, muito tempo depois de Darwin, depois de Gregor Mendel, né, e de De Vries, que conseguiu avançar para o neodarwinismo, incluindo a mutação genética como um fator de alteração das espécies, mais do que a própria seleção natural, porque a seleção natural não faz alteração nas habilidades das espécies, simplesmente ela seleciona aqueles que têm habilidade maior para sobreviver às intempéries que existem à sua volta. E aí, como essas mudanças ocorrem para que uma pessoa esteja mais apta ou não, a gente sabe que é a genética que responde sobre isso. Então, e a genética, por sua vez, implica em mutação. Mutação implica em radiação, e essa radiação pode estar acontecendo o tempo inteiro conosco, e mesmo aquelas que não afetam negativamente, criando problemas até de câncer de determinados órgãos, existe radiação que estão nos atingindo o tempo inteiro. A própria radiação solar, que é uma radiação saudável, provoca mutações no nosso organismo. Se a gente colocar aí a visão espiritual, olha que a coisa muda ainda mais, né? Se nós formos espiritualistas e compreendermos que existe toda uma radiação sutil que está provocando mudanças em todos os nossos corpos sutis, então diversos saltos estão acontecendo e microevoluções estão acontecendo no nosso organismo, fazendo com que o nosso organismo modifique, né, no nível molecular, no nível atômico, no nível quântico, né? Eu não gosto muito de usar assim essa questão, esse termo quântico assim para poder falar dessa parte de cura, mas é inevitável quando está falando um assunto como esse, porque as pessoas até usam e abusam do termo quântico, né, para falar de cura, etc. Mas é interessante a gente entender que no nível subatômico está acontecendo uma revolução, acontecimentos incríveis aí, e até a homeopatia fala muito sobre isso, de que a gente pode até curar males que parecem irreversíveis, porque o corpo já está deteriorado e tal, mas o corpo está passando por transições, mudanças incríveis. Então as nossas células se renovam o tempo inteiro, os nossos átomos se renovam o tempo inteiro, nossas partículas se renovam o tempo inteiro, e a vibração, a energia que garante aquele modelo organizador biológico, ou corpo astral, como a gente queira chamar, ou perispírito, como é chamado no espiritismo, a gente tem ali aquele campo, que é até um termo também que eu poderia acrescentar, que é o de Rupert Sheldrake, os campos morfogenéticos, que garantem que determinado organismo esteja em determinado equilíbrio, ou uma vibração, ou uma coloração garantida por nossos chakras, por nossas energias que a gente alimenta mentalmente, emocionalmente. Então isso pode provocar transições, mudanças, e às vezes mudanças muito bruscas. Mudanças bruscas, digamos, saltos, podem acontecer também de forma negativa. Por exemplo, quando a gente se irrita, quando a gente tem uma explosão de raiva, a gente está jogando adrenalina no nosso organismo, a gente está jogando uma energia muito forte na nossa aura. Então, seria até uma hipocrisia da nossa parte dizer que a natureza não dá saltos e a gente mesmo provocar saltos na nossa energia áurica e provocar saltos na nossa movimentação rítmica cardíaca. E isso acaba sendo um salto, sim, acaba sendo uma coisa que pode causar prejuízos que não são tão irreversíveis assim, porque felizmente nós temos toda uma natureza biológica que nos defende, certo que dentro de alguns limites, né? E também uma natureza energética, sutil, que também permite fazer isso. Então, fora do âmbito biológico evolutivo, são muitos os saltos, né?
o próprio salto quântico que existe de uma camada para outra, de níveis de camadas energéticas dos átomos, este salto, ele até curiosamente, um salto que responde a uma definição ainda mais brusca que aqueles que nós estamos falando até agora, porque o salto que nós vimos falando até agora de biologia é um salto que é um aumento de velocidade, mas o salto quântico de uma camada para outra que o elétron faz, até mesmo para produzir a luz, essa luz que está chegando para vocês agora pelos monitores dos celulares ou dos computadores, dos notebooks, etc. Essa luz aí, ela é resultado de um salto quântico de uma camada mais energética para uma menos energética, gerando fóton. E esse salto, ele é brusco mesmo, ele some num lugar e aparece no outro. Então, não há mais aquele movimento newtoniano de uma camada para outra. Então, por isso que se considera claramente a física quântica como uma física de descontinuidade, né? E o quantum vem daí, né? Porque é um pacote quântico, ele, assim, não é uma coisa assim, não tem fração, é assim, ou aqui ou é ali, ou é como na numeração binária, que é 0 ou 1. Então, assim, ou você tem aquela energia aparecendo ou ela some, ou o átomo, ou a partícula é onda ou é partícula, ou o elemento, né? O corpúsculo lá, ele é corpúsculo ou é onda. Então, essa situação brusca que existe no salto quântico e até nas viagens que são consideradas aquelas viagens por túneis de Einstein-Rosen, né, que são considerados os buracos de minhoca, os buracos negros, etc. Isso também são saltos. Imagine que se você sai de um ponto e aparece em outro no universo, isso é considerado um salto por conta da nossa geometria tetradimensional do universo. Então, são saltos que a natureza produz, e se a gente realmente colocar nossa mente aberta para um entendimento mais ampliado, né, da ciência e da filosofia e da religião, a gente vai compreender que esses saltos vão acontecer, sim, em vários momentos e em várias situações. E a gente acaba com uma afirmação que parece ser absolutamente verdadeira e parece ser condizente, inclusive, com a nossa filosofia, porque quando a gente diz a natureza não dá saltos, a gente está pensando assim, porque tudo está garantido por uma grande inteligência, por um grande design inteligente. Sim, mas o salto também só existe porque existe um design inteligente. Esse design inteligente é uma consciência que garante que existe um plano, mesmo quando a gente pula de um lugar para outro, não é como um salto que nós pulamos de uma ribanceira para outra que estamos arriscados a cair, né? Isso aí é a nossa consciência agindo também, dando esse tipo de salto. Todo salto precisa sim de uma consciência, porque quando a coisa é mecânica, acaba não acontecendo com saltos. Toda vez que existe um salto, existe um planejamento para que ele aconteça, porque até quando é um salto programado, repetitivo e gradual, os cientistas vão dizer, isso aí também não é salto, isso aí já é uma coisa que faz parte da lei e tal. Então veja como a coisa não é tão simples para você dizer assim. Por isso que eu evito, a questão é essa, né? Eu evito dizer frases categóricas. Frases que dizem assim, isso nunca vai acontecer, isso sempre vai acontecer, ou todo funciona assim, todo não sei o que funciona assim. Então, você está afirmando como uma coisa, uma verdade absoluta que não tem como mudar. Então, é preciso que a gente abra a nossa mente para os dias de hoje, que isso não é novo não, viu, gente? No século XX, no século XIX já começou a isso ser estudado pela filosofia, mas no século XX se consagrou aquela ideia da lógica dos predicados, né? Em vez de você dizer assim, todo homem é mortal, você até pode dizer, poxa, numa frase dessa, todo homem é mortal, não tem como você negar como verdade, né? Mas você pode até incluir coisas como, tipo assim, o homem se torna imortal quando ele escreve um livro, quando ele é lembrado pela eternidade. Então, veja que quando a gente está afirmando alguma coisa, para a gente ter uma certeza de que aquilo é verdadeiro, a gente vai ter que construir uma frase. Que homem é esse? É o homem no sentido mais absoluto, porque numa visão filosófica, o homem espírito, o homem ser que evolui, esse é imortal, ele é homem, alma, né? E aí já vai ter que construir uma frase mais complexa, mais ampla, e imortal em que sentido, né? Você morreu aqui e sobrevive no outro lado, se você tem uma visão espiritual. Então veja que toda frase categórica, ela está passível de mudanças. Isso a gente aprende quando faz doutorado, né? Porque quantos que já fizeram doutorado não tiveram seu orientador dizendo assim, quando você falar na sua afirmação lá assim,
que os brasileiros são assim, assim, assim. Aí você vai dizer, não, eu tenho que dizer, segundo pesquisa tal, os brasileiros que foram pesquisados dentro da amostragem tal de uma pesquisa que foi feita em tal ano, em tal lugar do Brasil e conseguiu abranger tantas pessoas de tais regiões. Porque veja que quando a gente afirma uma coisa assim, todo brasileiro é assim, todo brasileiro é assado, a gente tem que descobrir que pesquisa mostrou isso, e aí a gente vai ter que viajar muito nessa frase para poder ela se tornar uma frase verdadeira e passível de ser considerada como verdadeira por um bom tempo e até por muitas pessoas, certo? Então, gente, era isso que eu queria falar. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem o like de vocês aí, apertem o sininho para conseguir receber outros vídeos desse tipo, que a gente fica divagando, pensamentos assim interessantes como esse. E eu fico com vontade mesmo de falar aqui no nosso canal para compartilhar com vocês, mesmo gripado eu estou aqui trazendo para vocês, certo? E também se inscrevam no canal se gostam desses temas que a gente está trazendo aqui para vocês, tá certo? Então nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço para vocês.